Boa noite! Estamos começando hoje mais um momento especial da Mind Fusion, um Mindcast. Comigo, Renata Comparini, e que alegria começar com você, minha parceira Théoria. Vamos falar então de uma coisa que está super no auge, uma coisa que está acontecendo, que já, além de ser novidade por aí, vai bombar, não é isso, Théoria? Isso mesmo, Renato. O prazer é todo meu de estar aqui nesse programa maravilhoso, o Mindcast, onde a Renata vai passar um pouquinho da credibilidade da nossa cidade e nós sempre muito preocupados em estar realmente, vamos dizer assim, atualizados. Então, quando a gente hoje nós vamos falar sobre a NR1, é sobre atualizações. Será que está todo mundo atualizado com a NR1? Será que está todo mundo atualizado com a segurança do trabalho? Todas as empresas, as indústrias estão preocupados com seus colaboradores, com a sua empresa, com a saúde mental, com a questão técnica. E é isso que nós vamos falar hoje, né, Que bom, Renata? né? E aí, pensando em tudo isso, eu já te pergunto, o que é a NR1? Primeiro se apresente quem é Teória, né? Para as pessoas poderem conhecer. Meu nome é Théoria, estou aí no mercado com empresários, tenho uma empresa de formações empresariais. Digo que a gente conseguiu ampliar para a questão de médicos, nós conseguimos ampliar aí para a questão de todo mundo que tem um CNPJ, clínicas, hospitais, a questão da saúde em geral. Então, nós cuidamos, olhamos, planejamos, damos consultoria, mentoria, treinamentos, contratamos pessoas, fazemos a gestão do seu negócio para cada vez você ganhar mais dinheiro, mas também o principal, realizar o seu propósito. Então, nós temos a Mind Fusion. Ela tem vários segmentos e agora com a Renata Comparini fazendo o Mindcast, que vai trazer Perfeito. grandes pessoas aí para realmente fazer a diferença na nossa cidade. E além disso, também nós estamos implementando a NR1. Explique então para o pessoal o que é a NR1, que as pessoas já estão começando a ficar desesperadas porque está surgindo essa nova lei. Isso mesmo. Nós ficamos muito preocupados durante muitos anos com a saúde mental. No entanto, a Renata, psicóloga, eu sou psicanalista, e nós atendemos, além de todo o nosso trabalho, que é bem diversificado, nós fazemos atendimentos nas empresas, fazemos atendimentos individuais, e hoje sentimos a necessidade, desde o ano passado, quando surgiu essa lei, né, do psicossocial da NR1, que é uma norma, né, obrigatória, e a partir do dia 26 de maio será obrigatória mesmo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por quê? Chegavam pessoas para nós, é, tipo assim, cada hora estava num trabalho, num emprego, não conseguia realmente estar feliz trabalhando, né? Através do seu estado emocional, né? Da sua inteligência emocional. E eu vou falar por mim, né? Que a gente vinha tratando, às vezes até o dono da empresa acabava tratando a família toda, os funcionários, colaboradores. Começava a dar tão certo que o empresário chamou, ó, vem dar consultoria, vem fazer esse trabalho com a minha empresa. Isso começou a surgir muitos resultados positivos quando a gente aplica esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de perfil comportamental, quem sou eu, que eu consigo me comunicar com as outras pessoas e como que as pessoas enxergam como eu sou. E isso tudo veio linkando e veio assim trazendo resultados positivos tanto para a pessoa que é um trabalhador quanto para o empresário. E quando surgiu essa regra, essa lei, né, essa norma, eu falei, Renata, precisamos unir, porque nós precisamos ajudar agora muitas pessoas, porque como é uma regra, uma norma, uma lei, nós precisamos implementar, implantar em todas as empresas. E estamos aqui, nós hoje, graças a Deus, fazendo esse trabalho já, porque tem empresas que não esperam a lei chegar, né, para ter aí alguns fiscais na sua porta, e sim já estão preocupados há um ano e já nos convidado para estar fazendo esse trabalho dentro
da empresa deles e tá sendo resultados incríveis, porque muitos empresários acham que isso aí é mais uma lei para eu ter que gastar dinheiro, isso aí é mais alguma coisa para prejudicar a empresa, né? E não. Nós temos resultados já que vêm agregar para a empresa, para agregar para o empresário. Então, nós estamos muito felizes aí e resolvemos até aumentar, ampliar e também fornecer as outras NRs também. E é uma riqueza isso, né, Têolia? Visto até que, assim, ó, o quão de informação as pessoas geram em cima disso, porque gera muita produtividade. E a partir do momento que você tem a produtividade, as coisas começam a funcionar, a lucratividade vem mais para o empresário, e aí todo mundo fica feliz. Isso. Mas a gente precisa pensar também que, além disso, né, como é que funciona? Explica um pouquinho de como funciona, né? Falando aí dos 13 fatores também. Sim, hoje nós olhamos, entramos dentro da empresa, conversamos com ou é o proprietário ou o gerente, depende do tamanho da empresa, porque desde que tenha um funcionário, é lei. Nós temos que implementar a NR1. Quando chegar um fiscal, ele tem que estar documentado que ele fez a NR1 lá, como qualquer outras NRs que também são obrigatórias, né, perante as empresas. E com isso, nós conversamos, nós fazemos primeiro uma anamnese com o empresário para saber um pouquinho sobre sua empresa. Depois, conversamos com seus colaboradores. Tem empresa que, por exemplo, nós pegamos aí que tem 400 funcionários. Então, é um trabalho muito grande, né? Porque realmente, você imagina, se tem empresas que a gente pega de 5 a 10 funcionários, que já dá problema, você imagina com 400. Com 400, então, Né? E a rotatividade é muito grande, a folha de pagamento, a rescisão de contrato é muito grande. E quando essa NR1 implementada, ela diminui muito a rescisão. Então, tem grandes empresas aí que trabalham com 50 mil, 100 mil de rescisões por mês. E aí, para quem não implementar a multa de 1% em cima da folha de trabalho, é muito dinheiro, né? Só para falar assim, eu tô achando que isso aí não é verdade, não. Então, é muito dinheiro, é muita preocupação depois, muita dor de cabeça. E aí eu tô vendo que você tá com uma tabelinha aí de 13 Sim. fatores. Queria que você fosse falando pra gente ir comentando. Sim, eu tô aqui com uma tabelinha, então assim, tem no nosso folder, depois a gente pode estar também disponibilizando, nós colocamos os mais, assim, não é que é os mais, mas o que a gente trabalha mais dentro das empresas, porque é o que mais as empresas nos procuram. Quando a gente fala de assédio, e isso não é só assédio sexual, tá? A gente fala de assédio moral também. Nós vamos falar um pouquinho mais. Sobrecarga e subcarga, falta de clareza das funções, baixo reconhecimento, falta de autonomia e uma comunicação precária, né? Então, essas daqui eu falei para vocês aqui, 6. Mas nós temos 13. 13 que o Ministério do Trabalho levantou e que estava causando muitos problemas de saúde, muita gente pegando atestado por conta disso. Bom, só de falar aí, por exemplo, da sobrecarga, hoje em dia são muitas as empresas que têm sobrecarga. E isso aí também a pessoa vai gerando estresse, vai gerando outros problemas, até um problema físico, né? Isso, a sobrecarga a gente conversa assim, só na empresa do vizinho que tem, né? Mas sempre nós temos funcionários de excelência. E aí nós temos funcionários, às vezes, medianos. E aquele de excelência faz tudo e com perfeição. Acaba isso gerando uma sobrecarga, porque todo mundo manda para ele para fazer tudo, porque ele faz com competência e rapidez. E o outro fica acomodado. Só que, tanto de sobrecarga, quanto aquela pessoa que se sente incomodado por não fazer nada, ele se sente como? Você que é psicólogo, ele sente uma pessoa ociosa. Isso. Ela acaba não tendo vez, não tendo voz. Isso tudo gera o quê? Um problema psicossocial também. Então, quando o empresário tem conhecimento de que
tanto a pessoa da sobrecarga fica muito, chega um dia ela vai cansar, ela vai estressar, também aquela pessoa que não é vista, aquela pessoa que não entregamos algo para ela se sentir importante, ela também vai ter um trabalho. Nós também vamos ter que fazer um trabalho psicossocial nela. E aí, Né? então, todas as pessoas, todos os colaboradores, independente do cargo, eles precisam se sentir úteis, ter vez e voz. Isso. E aí o empresário, ele também, através, vamos dizer assim, né, da nossa mentoria ali também, ele vai começar a enxergar o tanto que as pessoas são importantes, de trazer para ele. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é, você, empresário, quando você contrata alguém, essa pessoa sabe as funções dela? Muitas vezes não, né? E aí a gente precisa de, dessa questão de definição de papel, através do RH, que vai ajudar na implementação também, mas também de um técnico de segurança. E aí, no próximo programa, a gente combina de trazer, então, uma pessoa de técnico de segurança para poder explicar um pouco mais. Porque existem outras NRs, não é isso? Isso, nós temos muitas NRs, né? E temos até de postura, posicionamento, na questão de altura, primeiros socorros. Então, são várias NRs, né? Então, nós temos também na nossa empresa um técnico de segurança do trabalho, onde vai implementar essas NRs. Então, não é só a NR1. São todas as NRs que vão ser implementadas, né, dentro da empresa. Só que com um olhar diferenciado. O olhar da My Diffusion, ela vê não só questão de formação, da questão de treinamento, contratação, mas ela tem esse olhar que entra, é essencial. Quando a Renata nos trouxe esse nome, né, essencial, porque as NRs são essencial para o ser humano. E a psicossocial, então, não tem nem dúvida de falar que é uma das mais importantes, que é olhar o mental. Porque não adianta você estar ruim mentalmente, seja o problema que for, porque muita gente fala, você entrou dentro da empresa, você tem que deixar o seu problema de casa, seja o que for, fora da porta daqui da entrada. Muitas vezes não tem jeito, né? Como, Renata, a gente Até faz isso? porque é tudo em uma pessoa só. Então, para a gente poder dividir essa questão do psicossocial, só trabalhando dentro de uma empresa, né? Isso mesmo. E aí, quando nós entramos e olhamos essa parte também, né, essa parte das NRs, e detectamos que podemos fazer o melhor, não é problema para o empresário. Ele não tem que ver isso como, mais um gasto. Porque, assim, muitas vezes o contador manda um boleto ou manda as NRs que eles têm que ir atrás para ajudar o empresário, né? Porque ele tem que estar com todas as normas dentro da empresa certa, seja o bombeiro ali, a vistoria, seja uma detetização, seja todas as NRs. Isso é para o bem da empresa, né? Então ele tem que ver que o técnico de segurança do trabalho, todas as NRs, ela vem para somar positivamente para ajudar seus colaboradores a sentirem bem, tanto físico quanto mental, entendeu? E aí também, por exemplo, tem que identificar, às vezes, por conta do social, é um piso que não está legal, é um equipamento que não está bom, mas além disso também veio o psicológico da pessoa. Por isso que então o governo levantou esses 13 fatores. E é muito fácil de detectar, né? Nós que estamos fazendo aí nas empresas, a primeira pergunta que eles fazem, mas, por exemplo, como que nós vamos saber que a pessoa já chegou com uma depressão dentro da empresa? Aí a primeira pergunta, quem é que está fazendo essa contratação? São pessoas capacitadas? Muitas vezes é quem cuida do DP e não do RH, que tem muita diferença. As pessoas esquecem que o DP ele vai cuidar muitas vezes da parte burocrática, que é também importante na empresa, mas não vai cuidar do ser humano na sua essência. Sim. Não vai ver as questões biológicas, psicológicas.
e que muitas vezes vão atrapalhar. Eu me lembro, por exemplo, de um caso, né, de uma pessoa que estava com LER, que era problema de lesão por esforço repetitivo, mas que muitas vezes era porque o equipamento não estava bom. Mas por que não estava bom aquele equipamento? Porque ele estava brigado com um colega do lado e, ao mesmo tempo, ele não queria, assim, que consertar a máquina, então foi dando outros problemas nele. Olha a gravidade disso. Isso. E nós temos também aí a questão hoje, um grande problema. Eu vou dizer assim, ó, 80% dos problemas hoje é familiar. Separação de pais que veio desde a infância, aquele sentimento de abandono, aquelas crenças limitantes, aquela dor que se a pessoa não, o empresário não tiver olhos para o seu colaborador para ver a parte dela na parte pessoal, ele vai ter problema com atestado, ele vai ter problema, às vezes, de afastamento. Porque hoje, não sei se é de conhecimento aí das pessoas, eu trabalho muito na área da saúde também. Gente, o pessoal toma Rivotril, fica no bolso. Ansiolíticos. Então, hoje, se você buscar aí qual medicamento que vende mais, são ansiolíticos, antidepressivos, são remédios que as pessoas hoje têm que ser controladas pelo remédio, não consegue ter uma cura, realmente buscar um tratamento que vai olhar realmente o seu emocional, o seu equilíbrio emocional. E hoje a nossa empresa, o nosso diferencial aí da Essencial é olhar a empresa como um todo. Não só a parte técnica física, mas a técnica mental. Então, esse é o nosso diferencial. E é nítido, né? A Renata tá aí para falar. Primeira conversa, você já detecta tudo. O primeiro teste, que a gente já vai falar como que a gente faz aí, a NR1. Primeiro teste, a gente já detecta aí como que está a produtividade da empresa, o clima organizacional, como que essa segurança do trabalho está sendo feita, como os funcionários estão sendo vistos. Tudo isso em uma única reunião, às vezes a gente já consegue detectar isso, né? Então eu falo que vamos olhar essas NRs, principalmente a NR1 psicossocial, com o olhar do amor, com o olhar de realmente fazer a diferença dentro da tua empresa e dentro da vida das pessoas, né? Então vamos entender como funciona, Isso. porque você, né, o empresário faz o contato com vocês e a partir daí o que acontece? Como é que você dá o desenvolvimento para chegar até o laudo, que é o que agora o Ministério do Trabalho está exigindo? Isso. Então, primeiro, como todo lugar que nós chegamos, nós fazemos uma anamnese da empresa. Conversamos com o líder, com o gerente ou com o dono da empresa para saber hoje qual a realidade da empresa. E ele vai falar, nós anotamos tudo isso e aí nós vamos fazer uma escuta ativa, né, um diagnóstico psicossocial, não só dele, como também essa escuta ativa entre os colaboradores. Quando nós escutamos e fazemos esse diagnóstico, nós já viemos aí com um teste depois. Esse teste, gente, ele é perfeito. Por quê? Não foi ninguém que elaborou que não tem conhecimento. Ele é um reconhecimento pelo MEC, né, Renata? Ele é reconhecido pelo MEC. Então, a hora que você faz e a hora que sai o diagnóstico e o dono vê, é como se você fizesse um teste e falasse, gente, como assim? Gente, não sei se vocês já fizeram um teste de analista comportamental, que a hora que você lê, você fala assim, gente, peraí, vocês conversaram com a minha mãe? Como é que tá isso, né? Não, quem conversou? Porque todo mundo sabe, parece que, né? Os detalhes da empresa, né? Os detalhes da empresa. E aí, o que a gente faz depois? Nós fazemos um relatório, tanto do presencial quanto do teste, e reunimos com o proprietário. Mostramos o que é, só que uma coisa muito importante, que não pode a gente deixar de falar, que é sigiloso. Nós não damos nomes de ninguém, nenhum funcionário, nunca vai saber.
quem é quem preencheu o teste, o que reclamou, o que não reclamou, que dor está sentindo. Não vai. O proprietário, o dono da empresa, ele vai saber geral, né? Porque também imagina, o colaborador falou isso, ele está demitido amanhã. Principalmente, às vezes, quando tem um colaborador naquele setor. Se você fala o setor, você já está tirando o sigilo também. Isso. Então, esse teste ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é geral, ele é global, ele não indica nome de ninguém. E as únicas pessoas que conseguem ter o resultado com o nome da pessoa presencial somos nós, e o teste nós não temos também o nome da pessoa. Então, é bem sigiloso mesmo, e isso aí é incrível. E aí, quando apresentamos, aí que está o diferencial. A maioria das empresas aí de técnico de segurança do trabalho dá o laudo aí, ó. O seu problema é esse, te vira. Vai contratar uma empresa aí para trabalhar, ou vai aí contratar um psicólogo, né, um psicanalista, um terapeuta. Tchau, obrigado. O teste está aqui, dinheiro para cá. Não. O nosso diferencial é porque nós queremos cuidar e ajudar a resolver os problemas que nós encontramos no diagnóstico. E aí nós entramos com o quê? Com o nosso acompanhamento. E aí, dependendo dos diagnósticos aqui encontrados, nós vamos criar um trabalho para aquela empresa, olhando direcionado para aquela empresa, o olhar direcionado para realmente dar resultado. Então, nós temos planos de acompanhamento de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Como essa norma, ela vem de que você tem que fazer uma vez por ano, então todas as empresas acabam vendo tanto resultado positivo que eles fecham 1 ano com a gente, no outro ano faz novamente o laudo, fecha de novo, porque o resultado é incrível, gente. Só você não ter que ficar gastando dinheiro com rescisão de contrato. Só você não ficar tendo que gastar dinheiro em ter uma outra pessoa coringa, porque o seu funcionário está afastado 15 dias, por causa do psiquiatra, deu um afastamento para ele, porque ele está estressado com o trabalho. Gente, tem N coisas que se você não implementar as NRs dentro da empresa, você só vai ter gasto. Só que o empresário tem que entender isso. Que para ele é gasto, é dinheiro jogado fora. Então, se ele fizer esse trabalho com as NRs e principalmente a psicossocial, vixe, em 1 ano ele vai ver o tanto que ele economiza e super compensa. E é importante a gente pensar também que, assim, ó, ninguém quer, porque se você não implementar, você vai ter a multa. E ninguém quer a multa. Por isso que precisa implementar. E aí, existem em Franca já 11 fiscais do Ministério do Trabalho pronto para poder, então, fazer essa fiscalização, desenvolver esse trabalho. Porque, gente, é isso. É essencial cuidar do ser humano que está dentro da empresa. Cada vez que você cuida das pessoas, cada vez que você entende que não é só uma máquina, mas. Porque muito se fala da inteligência artificial, mas a gente tem que pensar no lado humano das pessoas. Até porque, para tocar uma máquina, você precisa de um homem. Você precisa com que ele programe aquela máquina. E se você não cuida, as coisas vão gerando consequências ruins. Então, precisa cuidar todos os dias dos detalhes que é o ser humano. E o ser humano ele não vive sozinho. Né? Por mais que ele trabalhe, fale, vou trabalhar aqui isolado, sozinho, mas vou estar ligado à empresa. Também é um dos fatores, não é isso? Isso, né? Então, assim, quando nós trabalhamos com a prevenção, a gente consegue detectar tudo isso. Porque às vezes tem empresário que fala assim, não, minha empresa é perfeita. Vou dar um exemplo. Nós entramos aí numa empresa aí com 30 funcionários e a empresária falou, não, minha empresa é perfeita, eu não tenho problema. E era uma empresa meio familiar, sabe? E o grande problema dela era na família. E ela achando que não tinha problema familiar. E a empresa só não decolou mais, porque ela também já está fazendo exportação, tudo isso, porque a própria família
não colabora. E quando ela viu aquilo, ela ficou chocada. Meu Deus, tô chocada, não é possível que a minha própria família, hoje, eu fico freando por causa da minha família. Eu poderia estar muito mais longe. E não é por maldade. É às vezes por cada pessoa ali não estar posicionado no lugar certo, não estar feliz com a sua função, não ter vez e voz, a comunicação não ser assertiva. Então são N fatores que às vezes o proprietário está tão focado no dinheiro, 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 que ele esquece o ser humano. E o que eu mais amo aqui são as ações preventivas. Porque não adianta eu trabalhar também só com problema instalado. Mas quando eu entro numa empresa para fazer uma ação preventiva com sustentabilidade, gente, o resultado é incrível. O resultado é incrível. Então, é empresa saudável com uma gestão, com uma consultoria, com marketing bem feito, né? Hoje a gente consegue entregar tudo isso. E quando você está aqui com uma comunicação assertiva dentro do seu estabelecimento, como que isso vai dar errado? É importante dizer também que, assim, tudo que você faz com carinho, com dedicação, floresce. Então, eu falo muitas vezes, e aprendi de uma grande amiga, Sim. a Tatiane Didib, que fala que quando você cuida do CPF, o seu, daquele que está colaborando com você, o seu CNPJ floresce. Porque começa a dar frutos muito melhores, né? Isso. Quando você começa a mostrar tudo aquilo que você está cuidando, mas para poder produzir cada vez mais. E eu entendi que é isso, né? Essencial é isso. Então, você vai até a empresa e aí desenvolve os trabalhos. E existe, assim, o trabalho ele tem que ser de quanto em quanto tempo? Isso. A maioria das NRs, nós trabalhamos anual, né? Então, esse certificado que eles ganham, essa autenticidade aí para estar trabalhando com as NRs corretas é por 1 ano. Depois de 1 ano tem que fazer novamente. Inclusive é psicossocial. A grande maioria das empresas, elas, assim, vamos dizer, as grandes que têm conhecimento, elas não trabalham comprando apenas um laudo. Elas sabem da importância, elas pagam nós mensalmente, certo? Um valor super irrisório, e ela tem todas as NRs, e ela tem todo esse acompanhamento e essa consultoria. Então, qualquer problema que você tiver, ela está respaldada pelos documentos e ainda tem o nosso apoio. E isso é o diferencial, porque não trabalhamos só com NRs, mas também com toda a segurança. Trabalhamos também com toda a gestão de pessoas, treinamentos, palestras, consultoria, um marketing, precisou de qualquer coisa, tráfego pago, marketing geral. Então, nós entramos como um todo. E vai do que a empresa precisa. Só que muita gente fala assim, não, é caro, né? Nossa, mas não vê os valores e o resultado positivo que Com tudo certeza. que nós entregamos vale muito a pena. Bom, é isso então. Nós estamos chegando ao fim. Quero dizer uma boa noite para vocês. E, Teória, muito obrigado por participar aqui comigo hoje, nesse primeiro episódio. Que carinho, né? Porque a gente fala de coisas que a gente faz no dia a dia, dando atenção realmente para o ser humano. Deixo, então, um contato, né, da empresa. Isso, eu vou deixar um contato. Nossa empresa fica ali no centro mesmo, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, agendar sua avaliação, sua consultoria gratuita com a gente. Vai ser um prazer ir até a sua empresa conversar com você. Então, é o 16, o 99442 4870. Vou repetir, o 99442 4870. Lembrando que não fazemos só Franca, tá? Fazemos toda a região e outras cidades também, porque nós podemos implementar tudo isso no online, tá bom? Então, você empresário, às vezes, que quer fazer o online, não tem problema, nós fazemos também.
E nós temos também, só para terminar, o último diferencial, né, Renata? Então, às vezes, se tiver qualquer colaborador que tem a nossa consultoria, que precisa da gente de madrugada, o que nós temos? Tem o plantão psicológico O também. plantão psicológico, que estamos o tempo todo ligado com vocês. Essa mulher não dorme, gente. Então ela fica ali ligadinha no que está acontecendo. Bom, Mindcast, então, pensando, né, na gente que nós vamos falar, trazer as pessoas para falar, mas também sempre pensando na mente da pessoa, porque a gente tem que cuidar das pessoas com todo carinho. É isso. É isso, obrigada, viu? Bom, um beijo para você e acompanhe pelo nosso canal, porque toda semana tem novidade quentinha para você. É isso. Fechou, Marcão?